Continuando esse estudo, como procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, parte 2. Esse vídeo nós apresentamos a qualificação. Nós falávamos a princípio que Paulo, ele escreveu 2 cartas a Timóteo, como ele deveria proceder na igreja. Mas agora nós nos atemos a falar da pessoa do apóstolo Paulo, o escritor da carta. Ele começa dizendo, quando escreveu a Timóteo, no início do livro dessa carta, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse homem, o apóstolo Paulo, ele escreveu a carta a Timóteo, que ele se intitula, primeiro, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pelo mandato de Deus. Então, ele era um apóstolo da parte de Deus, Deus o tinha constituído, e ele escreve a quem? A Timóteo, que ele intitula como verdadeiro filho na fé. Então, vamos nos ater a falar de Paulo. Falávamos no primeiro vídeo, procure e pesquise sobre a vida do apóstolo Paulo, e nós temos como base o homem que mais escreveu as literaturas da igreja, da era cristã. As igrejas são baseadas em seus ensinamentos. Os gentios, o gentio é o povo que não é judeu, vem os seus ensinamentos, buscam, e sabem que nós recebemos a palavra pelo esforço desse homem e também pelas revelações que ele obteve da parte de Deus. Então, Paulo é a palavra que significa o pequeno. Algumas tradições, até o livro Porque Tarda o Grande Avivamento, o escritor ele qualifica que Paulo era um homem de pequena estatura, mais ou menos 1,37 m. Então, uma pessoa de baixa estatura, mas a gente sabe que foi um gigante na fé, um homem de Deus, um homem que se esforçou demais para pregar evangelho, para nos trazer evangelho. Sabemos dos seus sofrimentos, das suas revelações, de tudo que aconteceu em sua vida. Mas Paulo, a princípio, quem era ele? Em Atos dos Apóstolos, começa no final do capítulo 8, apresenta ele que ele consentia na morte de Estevão, Então, nós sabemos que o Estevão era um dos 7 diáconos e que era um homem de boa reputação, cheio de fé, tinha uma eloquência muito grande, Então, quando a igreja foi perseguida, ele é o primeiro mártir da igreja, e a Bíblia diz que, no final do capítulo 8, que Saulo consentia na sua morte. Então, antes de ser apresentado como Paulo, ele era chamado de Saulo, que significa pedido a Deus, o mesmo conteúdo de Saul, que foi pedido a Deus. Então, já no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nos mostra que Paulo, ainda Saulo, capítulo 9, ele recebeu cartas dos principais sacerdotes para perseguir a igreja, e ele estava de
estrada de caminho a Damasco, na estrada de Damasco, né, quando literalmente a Bíblia diz que ele caiu do cavalo, viu uma grande luz que o cegou, né, e ele ouviu a voz que lhe fez aquela pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E a partir daí, então, ele foi conduzido a Damasco e houve, então, a sua conversão, e ele se tornou, né, para mim, né, a maior figura da história da igreja, a maior figura, né, dos apóstolos, que ele mesmo se intitula em 1 Coríntios capítulo 15, que ele era um nascido fora do tempo, né? Mas ele tinha trabalhado muito mais do que todos os outros, né? Se esforçou, né? E nós vemos até hoje o resultado dos seus trabalhos e ensinamentos. Ele primeiro começa se apresentando como apóstolo. Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O que é um apóstolo? Apóstolo, nós qualificamos, até quando foi pedido, né, alguém para se colocar no ministério juntamente com os apóstolos, com os seguidores de Jesus, qual era a qualificação que ele deveria ter, né? A gente sabe que Judas foi um traidor, se extraviou, seguiu o seu próprio caminho, e então, para consertar o altar dos apóstolos, que tinha ficado 11, então, para consertar esse altar para 12 apostolado, apresenta-se na igreja primitiva, em Atos capítulo 1, a pessoa de, vejam só que o apóstolo Paulo disse: é necessário, Atos 1, 21 a seguir, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia que entre nós foi levado às alturas, nos destes às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga que neste ministério apostolado, do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo então votado lugar com os 11 apóstolos. Qual era a qualificação para um apóstolo? O apóstolo Pedro lhe deixa claro: é necessário, pois, que dos homens que acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco de sua ressurreição. A qualificação do apóstolo era ter conhecido Jesus pessoalmente, presenciado seus ensinamentos e milagres, que fosse testemunha, começando desde o batismo de João, né, quando que João Batista foi o precursor de Cristo, né, e o próprio João Batista que batizou Jesus. Então essa pessoa fosse testemunha dos ensinamentos, dos milagres, da ascensão de Jesus, quando Jesus foi elevado às alturas, da ressurreição de Jesus, né? Então esse era a qualificação para o apostolado. E foi apresentado 2. Diz aqui, propuseram
José chamado Barsabás, cognominado Justus, e Matias. E então foi apresentado, e oraram, e lançaram sortes, e Matias foi apresentado como um novo apóstolo na comunidade dos discípulos, né? Com a autoridade de um apóstolo. E muitas vezes a gente pergunta, então, diz aqui votado com os 11, ele se tornou o 12º,